essa questão do poder da sugestão é uma ideia que vai ser revolucionária na época, porque o Mesmer tinha percebido alguns elementos com a importância de conversar e tal, mas sempre tava a ideia dessa questão do purgar. O purgar, ele vai ser resgatado depois por um outro cara, chamado Freud. Porque Freud vai ter uma ideia que a gente chama de modelo hidráulico de emoção. O que acontece? Tem um encanamento, tem algum evento do passado, ele é reprimido, o mecanismo de repressão da memória, ou seja, é bloqueado, aí aquele encanamento pode explodir a qualquer momento. Essa questão da explosão, a abreação que seria uma catarse de liberação de algo simbólico, algo emocional que estava reprimido, é uma ideia que também vai ter uma certa influência do próprio Mesmer. Essa ideia do purgar. E o The Purge, eu adoro The Purge. Beleza, roteiro é bem bolado, mas é cheio de furo, tem uns atores ruins demais, concordo. Tem sangue, às vezes, desnecessário. Mas tem alguns elementos que eu gosto muito... Mas eu acho a ideia... A ideia é muito boa. A ideia é fantástica. A execução... O 1 tem uma execução boa. Mas piora muito. Piora muito. Cara, é igual assim, o orçamento vai diminuindo e as coisas vão ficando loucas, né? Então, mas o The Purge, cara, eu achei que se o 1 foi uma ideia... O que acontece? O 1 já não tinha orçamento. Não. Então, se o 1 deu bom, vão meter dinheiro e fazer o 2. Bruxa de Blair 2 fez isso, deu errado. Porque foi justamente o orçamento que quebrou o filme. Mas essa ideia do purgar, botar pra fora, é uma ideia muito psicanalítica. Essa ideia que se eu guardar, vai apodrecer por dentro, eu vou putrefar. E o The Purge, ele vai passar nessa ideia. Só que a nossa história depois vai ter uma segunda parte, porque tem um cara chamado Libot, que era magnetista, em Nancy, finalzinho do século XIX já, início do século XX. E o Libot era um médico, e ele falava o seguinte: se eu te tratar... Mas no mesmo estilão, passe, baqueta, tudo. Não acontece. Depois que teve o Marquês de Püssiger, o pessoal abandonou a prática do Mesmer. Tá. Por quê? O Marquês de Püssiger tinha mais resultado, não tinha gente gritando, não fica encostando na pessoa. Era muito mais parecido com o que tem no espiritismo hoje. E o Marquês de Püssiger era um médico, ele já estava muito bem na medicina. Ele falava o seguinte: olha, se você vier para tratar com mesmerismo, eu não te cobro nada. Mas se vier com medicina, que é uma bosta, vamos combinar, né? Século XIX ainda, aí eu vou te cobrar. E ele fazia vários atendimentos. E tinha um cara na época chamado Bernheim. Bernheim era um gênio. Ele foi o primeiro terapeuta formal da história, foi Bernheim. Mas daqui a pouco a gente chega nessa história, na outra parte que vai ter. O jovem fica ansioso, mas tem que segurar porque tá já no século, quase no século XX já. E o Bernheim estava tratando a pessoa com um problema do nervo ciático, uma dor. Nossa, cara, eu tenho. Há 2 anos. E o cara melhorava de jeito nenhum. Eu tenho e é terrível. pavoroso. Agora imagina o século XIX. Hoje você tem opioide, hoje você tem elementos que na época não tinha. Monte tinha. Mas osteopata, fisioterapeuta com pica e tal, é diferente. E aí, esse cara que teve dor no nervo ciático, ele foi lá no Libot, na cidade de Nancy, na França. Foi curado de forma absurda em uma semana. O Bernheim se sentiu ofendido. Pô, charlatão, magnetismo, Mesmer, pô, vou lá desmascarar esse Libot, vou ver os atendimentos dele. E ele foi vendo que os atendimentos eram reais, que as curas eram reais. E tinha uma coisa que o Mesmer já fazia, que o Libot também fazia, que era a ideia da água magnetizada. Que até hoje tem a água fluidificada do espiritismo. E assim, homeopatia também, né, depois. O próprio Hahnemann. O Hahnemann também. É. E o Hahnemann, cara, é um gênio. Tem que entender que Hahnemann surgiu nessa época dessa medicina merda. Certo? Sim. É muito... Venhamos e convenhamos, cara, assim, homeopatia é 100% placebo, isso já tá provado, tal, beleza. Ainda assim, 10 mil vezes mais o Hahnemann falando assim: vou colocar um extrato de própolis em 7 bilhões de litros de água, do que vou te dar veneno pra você vomitar bilis negra. Isso, exatamente. Saca? É tipo assim, se eu tivesse que perceber, eu escolhi entre tomar umas gotinhas de um bagulho docinho ou ser envenenado até eu vomitar o que tá no meu figo. E se morrer, enterrar. E se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Você toma o bagulho e você já vê o Dolph Lundgren apontando pra sua cara, velho. E aí, o que aconteceu que foi interessante? O Bernheim, ele começou
a observar e viu que o negócio tava curando mesmo. Que doideira. Não faz sentido. O mais legal é ele começou a observar, eu fico imaginando essa conversa. Chega o Burnham lá, tá lá o Libor na casa dele. Ô, doutor Libor, tudo bom? Tudo. O senhor é um charlatão, um filho da puta, e agora eu vou ficar observando você trabalhar. O que foi? Velho, como é que isso acontece, saca, velho? O próprio Burnham assumiu que foi isso, só que eu acho que ele inventou no início que ia ser assistente, sabe? Eu sei, mas assim, você imagina esse rolê, saca, velho? Aí o Burnham... O cara tá em casa, ouve falar de um maluco... E vai lá e ele fala, eu vou parar a minha vida... Vou lá morar com esse filho da puta pra provar que ele é um arrombado. E ele nem era da cidade de Nancy, não, cara. Ele viajou pra lá. E aí, o que aconteceu? Sabe que os caras falaram assim, não, o Alberto e o João não grava na continuidade, não. É tudo editado. E pra provar isso, eu vou me mudar pra Belo Horizonte e persegui-los. Até que eles se convençam que eu sou um amigo deles e eu vou estar em todas os negócios pra provar. É doido. Saca, é muita loucura. É muita loucura. Mas enfim, ele foi. E aí, o Burnham fez um negócio que mudou pra sempre a história de hipnose. Porque, na verdade, o Brady já tinha feito a conexão com a sugestão. Uhum. Só que não era o arcabouço teórico do Libor, naquela época não tinha internet, enfim, a informação era escassa, não é igual hoje. Uai, calma aí, não tinha? Então você tá me dizendo que todos aqueles zaps, todas aquelas ligações, o Uber de carroça, talvez não seja real? Talvez seja só uma zoeira? Talvez. Mas é aí, cara, o Burnham teve uma ideia que foi o seguinte. O Libor fez uma água magnetizada pro cara. Uhum. E falou, ele vai igual tomar... a gente tá tomando aqui, igual né? Tá tomando. Vamos deixar bem claro isso. E falou assim, vai tomando de hora em hora e tal, não sei o que, pra você poder fazer. Aí o cara, beleza. Aí o Burnham falou, peraí, vamos enganar ele. Você não vai magnetizar essa água. Vamos pegar uma água normal e ver o que acontece. E o cara usou água normal e foi curado. Aí o Libor, caralho, é sugestão. E foi aí que eles foram descobrir o Braid. Entendi. E aí o Libor e o Burnham, futuramente, vão ter a chamada Escola da Sugestão de Nancy. É uma escola muito mais cética, materialista, Só que... baseada em sugestão, e que vai dar aula para um cara, um jovem, chamado Freud.